Glória a Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra através do servo do Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós já louvamos ao Senhor, mas neste momento nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Senhor, através do Teu servo, Senhor. Em nome do Senhor, use o Teu Filho conforme a Tua vontade e Teu querer, Senhor. Pai, que o Senhor nos dá com a ousadia, com a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Fala nos corações, não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que o Senhor tem a nos falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Gente, eu quero estar cumprimentando a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos fazendo mais uma oração a Deus nessa noite. Eu gostaria de convidar você, em nome de Jesus, a orar agora junto com o pastor Rodrigo. Vamos fazer essa oração. Você que tem um problema, uma enfermidade, algo está tirando a sua paz, vamos orar agora, vamos apresentar a Deus, porque Deus, Ele tem a solução para os nossos problemas, né? Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Feche os seus olhos então. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura for, as suas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Outra vez, vamos lá. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma, na minha alma cansada vencer. Se a noite escura for, as suas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Eu vim buscar uma bênção. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos pra dar. Você vem buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante as suas mãos para o alto. Receba de Deus uma luz e cante comigo.
e meu Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos neste culto, meu Pai, tão maravilhoso, aonde nós, meu Deus, mesmo com as lutas, as provas, as dificuldades, mas aqui estamos, ó Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, meu Deus, essa pessoa, esse irmão, essa irmã que está passando luta, prova, dificuldade, meu Deus, algum problema no lar, na família, que o Senhor, meu Deus, venha entrar com providência, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar da sua graça e ajuda, meu Pai, o teu filho e a tua filha a solucionar esse problema, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, graças a Deus. Vamos abrir aqui a palavra de Deus, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, e o versículo 1 a seguir, nós estaremos lendo aqui uma palavra do Espírito Santo aos nossos corações. Graças a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Deixa eu vir, ler o pastor Jesus. São Mateus, capítulo 9, versículo 1 a seguir para nós. E entrando no barco, passou para a outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Está aqui a palavra do Espírito Santo aos nossos corações. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele, independente do que nós estamos orando a Ele sabe o que é melhor para nós. Todos nós, quando estamos orando e pedindo para Deus algo, né? Oh meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, Deus, assim como um pai sabe o melhor para o seu filho, a sua filha, quando eles são crianças, assim Deus também para conosco, né? Quando as crianças, elas pedem algo que a gente sabe que é perigoso, então naquele momento a gente nega aquilo para dar para aquela criança, porque como pai nós sabemos que aquela criança ainda não tem idade para aquilo, não é? Assim é Deus também cuidando da gente. Muitas vezes nós, ó Deus, eu quero isso, e Deus então, Ele sabe o melhor para nós. A palavra diz que aquele paralítico, ele foi trazido deitado numa cama. Então, quando aquele paralítico chegou até o Senhor Jesus, deitado naquela cama, trazido por pessoas, né? Trazido por pessoas. As pessoas pegaram como se um tapete desse tamanho que tem aqui no altar. O homem estava aqui no meio, né, do tapete. Então pega um ali, no mínimo umas 4 pessoas, né?
Se ele fosse bem miudinho, magrinho, 2 pessoas carregavam, mas mesmo assim é pesado, né? Então, no mínimo umas 4 ali pessoas, né? E aquelas 4 pessoas naquela cama, né? Transportando, então, como uma espécie de maca, transportando aquele paralítico até aonde o Senhor Jesus estava. Por quê? Porque por que as pessoas levavam os enfermos até onde Jesus estava? Porque as pessoas sabiam que Jesus iria orar por estas pessoas, não é? Elas tinham certeza que Jesus iria orar. Se essas pessoas eram curadas ou se elas não eram curadas, mas independente disso, as pessoas eram levadas e o Senhor Jesus orava, né, nessas pessoas com autoridade, assim como nós fazemos com a obrigação número 1 de um pastor é quando está diante de uma pessoa enferma, é obrigação do pastor orar por essa pessoa, é uma obrigação, né? Nós temos obrigação de orar. Se Jesus curar, amém. Se Jesus não curar, amém. Nós fizemos a oração. A mesma coisa o apelo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se alguém aceitar Jesus, amém. Se alguém não aceitar, no outro culto nós vamos estar fazendo o apelo novamente. Então, esta é a obrigação do sacerdote, não é? É a obrigação do sacerdote. Porque quem cura é Jesus e quem salva é Jesus. Diga glória a Deus. Então, quando eles trouxeram até o Senhor Jesus, eles tinham a fé deles era de cura, a fé de cura. Eles não tinham, nem passava na cabeça deles a fé de um arrebatamento, a fé de receber o Espírito Santo, a fé, né? A fé deles naquele momento era a fé de cura, daquele homem ser curado, né? Era a fé de cura. Eles estavam errados? Não, é a mesma coisa uma criança que quer um doce. Então, não adianta você oferecer uma fruta, alguma coisa, ele quer o doce. Então, o bichinho quer o doce. Então, não tem culpa, é inocente, é uma criança. Então, quando eles chegaram até Jesus, eles chegaram com a fé de cura. Só que o Senhor Jesus, naquele momento, diz assim, ó, e vendo a fé deles, está vendo só? Vendo a fé deles, disse ao paralítico, está vendo? Então Jesus, ele ficou mais impressionado com as pessoas que transportavam o enfermo do que necessariamente com o enfermo. Então é um detalhe na palavra que chama a nossa atenção, não é? E eu já fiz muito isso, meu Deus, eu já fiz muito isso. Eu lembro que eu tinha, na época eu tinha um carrinho, era um carrinho branco, meu Deus, carrinho branco que eu tive, falhou agora a memória minha, e eu lembro que eu tomava conta da igreja ali no Cristo, muitos anos atrás, meu Deus do céu, em Palmeiras eu fiz isso também. Então, tinha aquele culto de cura e libertação, então eu saía catando tudo quanto é aleijado, cego, manco, tudo quanto é pessoa enferma, sabe? Saia catando, onde tinha um enfermo, a gente saia catando e trazia na igreja. E eu lembro que tinha nessa época, né? O pastor era da Deus de Amor, nessa época servia a Deus lá, e quando vinham os pastores de fora, e lá em São Paulo, o finado missionário Davi Miranda, ele nos ensinou, e eu guardei esse ensinamento. Ele falou assim, ó, é obrigação de um obreiro e de uma obreira orar pelos enfermos, porque quem cura é Jesus. Então você tem que orar, é sua obrigação. Não tem que esperar sentir para orar, não tem que sentir. Você tem que orar, e quem cura é Jesus. Porque daí você fez a obra, a sua mão está lavada daquele sangue. Você nunca orou para mim, então já ora já, porque se Deus tiver que fazer a obra, Ele já faz ali, e você, né? Então, eu lembro que muitas vezes a gente saía pegando assim, o presbítero Júlio foi de lá também, né, presbítero? Né? Em nome de Jesus. E aí,
quantos pregadores que eu lembro que a gente colocava os enfermos assim na frente, sabe? Eu lembro, e via os pregadores. Aí os pregadores ficavam, orava, aí pregava, e aí a gente ali na fé de cura, né? Como se diz assim, meu filho, você não vai orar logo aí dos enfermos aí, né? Você não vai botar a mão na cabeça deles, expulsar o espírito maligno, né? Porque a nossa fé era o quê? De ver aqueles enfermos ali na frente. Eu lembro que eu trazia colchão, colocava colchão assim, aí o enfermo deitado lá no colchão, que só regalado olhando assim para o altar, né? Então, a nossa fé era uma fé de cura, diga glória a Deus, não é? E quantas vezes aconteceu isso? O pregador às vezes não estava, né, muito na unção, ou ele tinha medo de orar pelos enfermos, e várias vezes acontecia isso, da pessoa pregar e correr dos enfermos, não orar pelos enfermos, passar já para a gente, correr e não orar ali pelos enfermos, né? Então a gente via isso, e às vezes, né, aqueles enfermos, então a gente levava eles de volta para casa. Mas aquela fé que nós tínhamos, ela tem que estar o quê? Borbulhante, diga glória a Deus. Né? Aí, às vezes vinha um pastor de fé, aí tinha os enfermos ali. Eu lembro que o pastor Rodrigo, eu sempre me espelhei nesses pastores. Eu nunca me espelhei em gente que fala muito e faz pouco. Eu sempre me espelhei em gente que já vai direto no ponto e já faz, né? Então, tinha aqueles pastores que chegavam e eles logo já oravam ali por aquelas pessoas. E ali um caía endemoniado, outro era curado, outro liberto, outro abençoado. Então, graças a Deus. Então, a fé de cura, ela é uma fé que ela existe. Né? E não é pecado você ter fé de cura. Você sentiu uma dor, você fala assim, meu Deus, eu estou com uma dor, eu estou com um problema. Obrigado, filhinha. Eu estou com uma dor, eu estou com um problema. Eu vou receber uma unção hoje. E em nome de Jesus, eu vou ficar curado. Eu vou ficar curado. Diga glória a Deus. Então, não é pecado você ter uma fé de cura. Não é pecado. Então, aqueles homens, a Bíblia diz, e vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Né? Então, Jesus, vendo a fé do povo que trouxe o paralítico, disse ao paralítico, tem bom ânimo. Por quê? Porque ele já estava desanimado já. Ele já estava desanimado já. Por isso que Jesus falou, tem bom ânimo. Jesus não falou, tem bom ânimo à toa, né? Então, Jesus olhou para ele, deitado naquela cama, e falou assim, ó, tem bom ânimo, né? Ou seja, anima-te, diga glória a Deus. Glória a Deus. Perdoados te são os teus pecados. Está vendo? Por que você acha que Jesus falou isso para o paralítico? Porque aquele paralítico tinha um peso na consciência dele tão grande. Porque quando você lê a mensagem, meu presbítero Júlio, você tem que entender que a mensagem tem uma mensagem dentro dela. Toda mensagem tem uma mensagem dentro dela. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aquele paralítico, ele tinha um peso na consciência dele de algo que ou ele praticou ou aconteceu. Ele tinha um peso na consciência dele grande de algo. E naquele momento, quando Jesus olhou para ele, Jesus sabia, como Deus encarnado, Jesus sabia o que era melhor para aquele homem ali. Diga glória a Deus. Então Jesus olha para ele, ele é paralítico, está lá naquela situação, mas Jesus vai primeiro no que é essencial, e Jesus fala para ele, tem bom ânimo, ou seja, anima-te, perdoados te são os teus pecados. Então ele já recebeu o perdão daquilo ali. Ninguém ali em volta entendeu. Por quê? Porque a fé do povo era de ver ele ser curado, sair dali andando e tal. Mas Jesus conhecia o íntimo daquele homem ali. Então Jesus perdoou os pecados dele. Glória a Deus. E aí o que aconteceu?
os religiosos que estavam ali em volta, eles diziam assim, os escribas, né? Eles que alguns dos escribas, hoje você vai, por exemplo, chega o dia de culto, por exemplo, de jovens, a Milena sempre tem um louvor para cantar. O que ela faz? Ela a gente entra no letras lá, coloca lá, Cassiane, hino tal, aparece o hino lá. A gente manda para o computador, ali da menina ali do mercadinho, e aí o que acontece? Ela já imprime, sai o papelzinho pretinho, imprimido, bonitinho já. Só que na época de Jesus, não tinha nada disso. Então era tudo escrito, letrinha por letrinha. E quem escrevia era o que? Os escribas. Escribas vem de escrita. Então eles escreviam. Então de tanto eles escrever a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, de tanto eles escrever, eles passavam a vida toda escrevendo. Acabavam de escrever a Torá, começava lá em Gênesis de novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, acabavam de escrever, voltavam a escrever outro, Então, de tanto eles escreverem, eles decoraram. Se eu mandar você escrever 10 vezes o Salmo 91, quando for na quinta vez, você já não está mais olhando na Bíblia, você já está escrevendo sem olhar na Bíblia já. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, sombra de poder descansará. Direito do Senhor, meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, dele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas será seguro. E aí você vai, você entendeu? Então, os escribas, eles sabiam de cor o Pentateuco. Então os escribas, eles sabiam as escrituras aqui, na cabecinha deles tinham as escrituras. Então os escribas, por eles terem as escrituras, eles deixou entrar dentro deles algo que eu e o irmão Nelson estava conversando dentro do carro. Agora de pouco, a gente estava falando que a mensagem, a Bíblia, a palavra de Deus, se você tratar ela com humildade, você sempre vai estar na unção. Deus sempre vai te honrar. Mas se você tratar ela, agora eu sei aqui, eu sei mais do que o presbítero Júlio, eu sei mais do que fulano, ciclano, e aí por aí você vai, aí a escritura, ao invés de te exaltar, ela divulga você entendeu? E aí acaba entrando em caminhos que não é para entrar. E os escribas, eles começaram lá, os escribas diziam entre si, ele blasfema. Por quê? Porque os escribas, ele blasfema porque só Deus pode perdoar pecado. Aonde já se viu esse homem chamado Jesus perdoar pecado? Só Deus que perdoa pecados. É aí que eles estavam enganados. E a Bíblia diz assim: e Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Você entendeu? Por que pensais essa maldade, coisas ruins no seu coração? Está vendo? Então Jesus, ele conhece o pensamento. Jesus, ele conhece o que nós pensamos. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele consegue identificar o que você pensa quando ele olha para você. Por exemplo, se você estiver pensando coisa assim, maldade, o diabo vai olhar para você e vai falar: ih, pela cara dessa pessoa aí, ele está pensando alguma coisa ruim, né? Então o diabo, ele consegue identificar pelo seu semblante, mas o pensamento seu é só Deus que sabe, é só o Senhor Jesus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse assim, no 5: pois que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados-te são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Porque era o que eles queriam, né? Levanta-te e anda. Eles não estavam errados. Não tome isso assim por algo assim. Por quê? Porque eles queriam ver o companheiro deles de pé, né? Eles queriam ver aquele homem de pé. Então a fé deles era ver aquele homem de pé, né? Fé de cura. Então, mas Jesus estava perdoando os pecados em primeiro lugar. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta-te e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, né, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Está vendo? Então Jesus, ele tem autoridade. Observe isso. Jesus, ele tem autoridade. Em outra
escritura, em outra palavra, ele fala assim, que essa autoridade foi entregue pelo próprio Pai a ele. E pelo próprio Pai, essa autoridade foi entregue para ele. Então ele diz assim, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Está vendo? E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificava a Deus, que dera tal poder aos homens. Que dera tal poder aos homens. Já é o Mateus que colocou isso. O Mateus, quando ele foi aqui colocar, então ele escreveu que dera tal poder aos homens. Isso aqui já foi ele que escreveu. Que eles ficaram admirados do Senhor Jesus perdoar os pecados e também do homem receber a cura, receber o milagre de Deus. Então, essa palavra, ela vem nos dizer o quê? Que Jesus, ele perdoa os nossos pecados, que está aqui na nossa cabeça. Ai meu Deus, eu vou para o inferno por causa desse pecado, eu vou para o inferno por causa desse pecado. O Senhor Jesus, então, ele perdoa. E o Senhor Jesus tem o poder de perdoar pecados e tem o poder também de curar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, no nosso Senhor Jesus, nós encontramos o perdão dos nossos pecados e também a cura divina que nós precisamos. Ou seja, o Senhor Jesus é o Deus que nós devemos servir, para a glória do Senhor. Ele é o Messias aguardado, esperado, desejado. Ele é o desejado de todas as nações. Se você conversar com um judeu hoje, o judeu não tem fé que esse Jesus é o Messias. Se você pesquisar e for para Israel, você vai ver que eles estão aguardando o nascimento do Messias ainda. Eles não creem que Jesus é o Messias, que tem poder de perdoar pecados e tem poder de nos dar a salvação. Por isso, esses judeus aqui, eles então murmuraram contra o Senhor Jesus. Eram judeus que estavam ali murmurando contra o Senhor Jesus. É o que fazem até no dia de hoje lá em Israel. Muitos judeus, a maioria deles, murmuram contra esse Jesus. Não tem nenhum pingo de referência para com esse Jesus. Por isso eles o crucificaram na cruz do Calvário. Mas meu irmão e irmã, eu quero que você cada dia mais aceite Jesus no seu coração, reconheça Ele como teu Salvador. Ele perdoa os seus pecados e Ele cura suas enfermidades, para a glória de Deus. Amém? Quem crê nessa palavra, diga amém, Jesus. Vamos fazer uma oração então, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, que quem sabe tem um pensamento que fica acusando ele, acusando ela. E o Senhor hoje nessa palavra, o Senhor fala que o Senhor conhece os nossos pensamentos e o Senhor perdoa os nossos pecados, e além de perdoar os nossos pecados, o Senhor nos cura das nossas enfermidades. Então, meu Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor por esta oportunidade de conhecer a Ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o coração. E quem crê, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Filhinha, pode encerrar. Nós vamos ouvir aqui mais um louvor com o nosso querido presbítero Júlio. E enquanto o presbítero Júlio vai louvar Jesus, filhinha, pode encerrar ali a coisa. Nós vamos então estar recolhendo